Fala pessoal, estamos aí gravando mais um vídeo para falar sobre algumas atualizações depois de praticamente aí quase um mês de guerra. A grande pergunta que fica é: alguém viu Deus? Alguém viu o que ele está fazendo? Alguém sabe o que ele está fazendo? Porque o que a gente vê são só seres humanos jogando bombas uns nos outros. É claro que tem um lado que está se defendendo, não vou nem entrar nessa questão de quem está certo e quem está errado, porque cada um tem sua opinião, eu tenho a minha também. E o importante é que são pessoas que estão participando desse conflito. Não existe nada de sobrenatural. E é bom que se façam registros como esses, porque isso me lembra muito bem quando eu era adolescente na igreja, com aquela cabeça ainda de quem ainda está amadurecendo, a gente acredita em qualquer bobagem. E eu me lembro que naquela época se falava que durante a Guerra de 6 Dias, os radares detectaram a presença de milhares de anjos. E aí todo mundo na igreja, oh, olha que aberração. Dizer que um radar detectou seres sobrenaturais no meio de uma guerra. Será que não é muito mais fácil? É claro que hoje a gente, como adulto, vê uma coisa dessa. Só que como adolescente, ou então, infelizmente, como a maioria das pessoas na igreja, que tem pouco estudo, e eu naquela época nem terminado o segundo grau não tinha. E, além disso, a influência gigantesca que a religião tem na opinião das pessoas. A religião domina o pensamento da pessoa a ponto de não haver reflexão, só haver aceitação. Então, se falou uma besteira dessa, que os radares detectaram a presença de milhares de anjos e todo mundo dentro da igreja, oh, que maravilha. Que besteira. No meio de uma guerra, com míssil para tudo quanto é lado, helicóptero, avião, dizer que o que foi detectado foi anjo, pô, cara, isso chega a ser uma desonestidade com o povo da igreja, mas faz parte daquelas histórias que eram contadas, né? Então, esse vídeo serve como um registro de alguém que está vivendo no mesmo período da guerra, para dizer que não está havendo nada de sobrenatural. Com o passar do tempo, né, daqui a 10, 20, 50 anos, as filmagens de televisão acabam se perdendo, são coisas que não... Algumas ficam, mas a maioria acaba se perdendo. Esse é um registro, se ficar, alguém que for assistir isso no futuro vai ver. Alguém que viveu durante a época da guerra e não presenciou nada de sobrenatural, né? Então, nesse momento, aí a gente vê o quê? Que os religiosos, eles estão agindo nesse momento como se Deus não existisse, como se Deus não fosse, não precisasse aparecer. Eu não vejo nenhum religioso, principalmente, é claro, de alguém relacionado à religião cristã ou algum judeu, eu não vejo ninguém dizendo, cadê Deus? Cadê Deus que não está fazendo nada? Não existe questionamento, só existe é o silêncio. E é o que eu costumo dizer, é como se fosse o religioso agindo como um ateu. Ele não cobra nada de Deus, ele não fica com raiva, ele não fica decepcionado, ele simplesmente ignora nesses momentos que Deus deveria estar tomando conta do povo dele, fazendo alguma coisa, e não está fazendo nada, né? Então, é fácil dizer que lá no Mar Vermelho, na saída do Egito, Deus ajudou, que Deus ajudou no cativeiro da Babilônia. Não tinha ninguém lá para filmar, fotografar. E agora, que está todo mundo vendo aí, ó, a gente só vê ações humanas. Não existe nada de sobrenatural. Ações humanas, principalmente envolvendo, é claro, muita política por trás disso. Questão de países, um aliado ao outro. Então, são essas coisas que a gente vê, né? Então, essa guerra só vai acabar com ações humanas, intervenções humanas, né? Ou quando conseguir derrotar os terroristas, ou quando países se aliarem. E espero, é claro que a gente espera sempre que a coisa não aumente de proporções, né, que outros países não entrem nesse conflito aí, mas pode ficar certo que a guerra só vai acabar com intervenções humanas. Isso aí é uma coisa que pode ficar certo, né? E com relação ao comportamento das pessoas, que eu já falei, que elas ficam agindo como se Deus não precisasse tomar parte de nada. E aí Deus pega sempre o crédito pela coisa boa e aquilo que ele deveria fazer para proteger seu povo, ele não faz, ele não leva o crédito pelo lado ruim. Não, simplesmente ele fica isento. E aí, um grande problema que existe na religião é também que a religião faz com que as pessoas fiquem inertes com relação a tudo que está acontecendo, porque elas colocam sempre a confiança em Deus, jogam tudo para as costas de Deus, todas as suas responsabilidades elas jogam nas costas de Deus. Ah, Deus vai cuidar, Deus vai fazer, está na mão de Deus, Deus proverá. Tudo que o indivíduo tem que fazer, ele joga nas costas de Deus. E aí o que a gente vê? A gente vê pessoas chegando na televisão, na internet, dizendo coisas como... Pessoas que moram em Israel. Alguns voltaram nos aviões, é claro, mas você vê alguns que estão lá que mantém a posição. Eu fico aqui, eu não vou sair, porque é minha terra, eu estava aqui quando estava tudo bom, agora que está em conflito eu não vou abandonar.
Esse pensamento de abandonar é um pensamento que ele é muito cultivado na igreja. É aquele pensamento que a pessoa não pode desistir, baseado naqueles versículos como quem colocou a mão no arado não pode mais olhar para trás, esse tipo de coisa. Porque a pessoa tem aquela sensação que se ela sair daquele lugar ali, ela vai ser um derrotado, um desistente, uma pessoa que abandonou a sua terra, quer dizer, a terra do povo de Deus, né? Então ela sente quase que como se fosse um pecado, ela prefere morrer ali. Isso aí são os valores que a pessoa coloca em primeiro lugar acima da sua própria vida. E a gente vê, eu moro aqui no Rio de Janeiro e há uma semana atrás mais ou menos, houve um ataque que queimaram mais ou menos uns 40 ônibus. E a gente vê religiosos aqui também agindo da mesma maneira. A gente fala, pô, mas vocês não acham que seria melhor se mudar para um lugar mais tranquilo, já que está se morando num lugar dominado por milícia? Será que não é melhor morar num lugar mais tranquilo? Ah, não, Deus vai prover, Deus vai guardar, só acontece o que Deus quiser. Tá vendo? O tipo de coisa. A religião, uns alegam que faz mais bem do que mal. Será? Será que essa questão não é para ser discutida e refletida? A pessoa joga a sua responsabilidade, as suas atitudes, para as costas de Deus. A pessoa não quer sair do lugar que está sendo explodido, igual lá em Israel, porque ela diz que Deus vai ajudar. Não quer sair do lugar que estão tacando fogo em ônibus, por causa que é dominado por milícia, porque diz que Deus vai proteger. E mesmo quando você fala, mas os ataques aconteceram. Deus não impediu os ataques acontecerem. Da mesma maneira que Deus não está impedindo os ataques acontecerem lá em Israel. E milhares de pessoas já morreram. Deus não está intervindo em nada, nem num lugar, nem no outro. Mas os religiosos continuam batendo o pé firme que Deus vai prover, que Deus vai proteger. Esse tipo de coisa. Então a gente aponta sempre aqui o lado do não religioso. Esse tipo de coisa é uma coisa que a gente vê claramente que a religião faz mais mal do que bem nesse sentido. Porque a pessoa não toma as atitudes que tem que tomar, não toma as providências que tem que tomar, porque ela acredita sempre que Deus vai intervir. Agora uma reflexão. Será que no meio daquelas 8.000 pessoas lá que morreram no conflito, mais ou menos, foi o último dado que eu vi, será que não tinha nenhum religioso fiel ali? Era todo mundo pecador? Todo mundo merecia morrer de acordo com a Bíblia? De acordo com os próprios religiosos? Estava em pecado, pecado oculto, sei lá? Claro que não. Muitos inocentes morreram, é claro, inclusive as crianças, né, que tanto já se falou. Então, a reflexão que fica é sempre essa. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que ver, evitar as coisas ruins, planejar a nossa vida. É claro que ninguém está livre de um acidente, mas o que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Uma coisa só para terminar sobre o conflito é o seguinte. A gente vê que as pessoas colocam tanto a confiança, ou, em outras palavras, jogam tanto a sua responsabilidade para cima de Deus, no caso aí da guerra, da mesma maneira que fizeram durante a pandemia. Perto aqui, no bairro onde eu moro, morreram um bispo de uma grande igreja, não vou citar o nome porque, para evitar problema, mas morreu um bispo, conhecidíssimo aqui no Rio de Janeiro, morreu um bispo e perto, num bairrozinho menor, morreu uma auto-intitulada bispa. Né? Morreram esses dois. Morreram cantores também, famosos no Brasil. Por quê? As pessoas que teimaram em manter a igreja aberta durante a pandemia. Não fizeram a sua parte, não assumiram as suas responsabilidades. Acharam que Deus ia guardar, que Deus ia proteger. Não tiveram as suas precauções. Sempre, durante a vida toda delas, elas sempre acharam que Deus curava dor de barriga, dor de cabeça. Quando veio um vírus mortal mesmo, não teve escapatória. Morreu o bispo, morreu o pastor, morreu o cantor. Quem tinha que morrer, morreu. Né? Então o vírus não fez diferença, não fez, como diz em palavras bíblicas, o vírus não fez acepção de pessoas. Matou quem tinha que matar. Né? Agora, sobre o conflito, o que acontece é que esse conflito vai ser resolvido por intermédio de ações humanas. E aí, imagina o que vai acontecer. Né? Depois, provavelmente, Israel vai sair vitorioso. A gente espera, todo mundo que é de bom senso espera que os terroristas sejam derrotados. E aí, depois que Israel provavelmente vai sair vitorioso, porque ele tem o apoio dos Estados Unidos também, o que o povo cristão e o povo judeu vai dizer? Quem adivinha? Graças a Deus. Deus estava na frente, Deus fez ganhar, Deus fez isso, Deus fez aquilo. A verdade é que testemunhas oculares do conflito, testemunhas que veem pela televisão, pela internet, não estão vendo nada, absolutamente nada, zero, que fique bem claro, zero de sobrenatural. O que a gente vê agindo é o domo de ferro, os tanques, os drones, a infantaria, é isso que a gente está vendo agir. E aí, quando
os militares derem sua vida, as máquinas forem lá, fizerem um trabalho pesado, os tanques, os bombardeios, os caças. Quando todo mundo fizer a sua parte e o conflito se terminar, aí vem os religiosos. Graças a Deus, mais uma vez na história, Deus fez o povo triunfar, porque Deus não abandona, etc, etc, etc. Pode guardar que é isso que a gente vai escutar. Infelizmente, esse é um tipo de comportamento que o religioso tem, que ele fica sem a capacidade de refletir. Como é ruim até a gente falar, mas mesmo com o Holocausto, que o povo judeu saiu exterminado, né, daquele episódio trágico, terrível, lamentável, que ninguém queria que tivesse acontecido. Mas mesmo assim, os judeus continuaram seguindo a sua fé. Quem está de fora dessa religião vê o absurdo que é, como é que pode, depois de ter havido um genocídio das proporções do extermínio dos judeus no Holocausto, ainda ter alguém que professe essa fé. Não houve intervenção nenhuma desse Deus com seu povo escolhido, nada. E agora, zero também de novo. Né? Então, infelizmente, o intuito desse vídeo é esse. É tentar provocar um pouco de reflexão. Porque esse tipo de coisa, a reflexão, ela não é estimulada dentro das igrejas. Dentro da igreja é só aceitação. Só amém, só balançar a cabeça em sinal de aprovação, só. Mais nada. Certo? Então, a mensagem que fica sempre é a mesma. Nada de desanimar. Se a gente vê uma dificuldade, a gente tem que levantar, a gente tem que batalhar, a gente tem que fazer por onde. Esse negócio de ficar jogando nas costas de Deus, ou ficar, não tem ninguém que me ajude, e aí desistir das coisas, não. A pessoa tem que ir lá, levantar e fazer por ela mesma. Ter as atitudes de resolver o seu problema, ajudar seu próximo. Essas são as reflexões, as mensagens que ficam. A gente tem que cuidar da nossa vida, cuidar do nosso futuro, tentar evitar o máximo as situações ruins. Certo? Então, é isso aí. Qualquer coisa é só falar aí. A gente vai se falando. Valeu. Tomara que esse conflito termine logo, porque isso não é bom pra ninguém. Nem pra quem tem religião, nem pra quem não tem. Não é bom pra ninguém. Valeu. Um abraço. Até logo.